Entrevista. 8h17, repito, 8h17, nesse momento o nosso contato é com o Cláudio Pompeu Chagas, ele que é o secretário de Saúde de Sorocaba. Nós fazemos no Jornal da Manhã, nessa semana, uma campanha especial de informação ao ouvinte sobre a importância de se cuidar. A pauta é Novembro Azul. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, conforme dados do Instituto Nacional do Câncer. Secretário, um bom dia para o senhor. Já começo perguntando aqui a respeito da campanha que a Prefeitura de Sorocaba também tem feito, principalmente nas unidades básicas de saúde, com foco aí em orientar e prevenir com que o homem, com que o sorocabano ele tenha então câncer de próstata e que faça, o tratamento também, o diagnóstico adequado. Desejo um bom dia já ao senhor. Bom dia, Alana. É prazer poder estar aqui conversando com os ouvintes da Jovem Pan. A respeito do Novembro Azul, eu acho que nós fazemos as ações de campanha, como você mesmo citou, para a prevenção das doenças masculinas, dos tumores de próstata. Apesar desse assunto ser bastante difundido na imprensa, pelos médicos ao longo dos anos, é sempre importante a gente reforçar. Então, a ideia da campanha de se ter um mês destinado às doenças masculinas é sim para que a gente possa difundir não só os exames, como as consultas, mas também a parte da orientação. Tá? É importante que todos os homens acima aí dos 45 anos, alguns ou que tenham casos na família de problemas relacionados à próstata, que procurem se cuidar, que procurem seu médico, que procurem a unidade básica, e que nós vamos sim orientar, fazer os exames necessários e com esses números que você citou, tudo que envolvem as doenças da próstata, é sempre muito importante que nós podemos prevenir. Então a prevenção, ela melhora não só a saúde das pessoas, o prognóstico, todo o andamento daquela situação, como também ajuda a que nós possamos oferecer o tratamento adequado no tempo mais rápido possível. Tá certo. Como que está atualmente a campanha em Sorocaba, secretário? Nós sabemos que existem, inclusive, rodas de conversa, testes rápidos sendo realizados, por exemplo, nas UBSs. O ônibus azul atende nesse mês também na Policlínica, está lá na Policlínica, é só chegar. O que precisa fazer para ter essa consulta e como que são, nesse momento, essa programação em Sorocaba? Nós temos ações realizadas ao longo de novembro em todas as UBSs. Então, desde conversas até exames, orientações, atividades realizadas na comunidade, nós temos divulgado no site da Prefeitura as ações em todas as UBSs. Então, nenhuma passou em branco. Então, todas as UBSs durante o mês de novembro, elas têm alguma ação relacionada ao Novembro Azul, de prevenção. Sobre o ônibus, então, é importante sempre lembrar que os exames, eles são feitos por urologistas, médicos urologistas. Então, para que o paciente possa chegar até um especialista, ele precisa da guia realizada na UBS. Então, esse especialista ele pode atender tanto na Policlínica e tem também o ônibus azul, que apesar de ser uma referência, algo que existe há muitos anos, ele funciona como um serviço extra, né? Então, o ônibus ele fica localizado, ele tem uma agenda própria, então também é divulgada a agenda do ônibus. Ele tem são feitos agendamentos, o médico urologista está lá para fazer o atendimento e ele entra como um plus, né? Então o ônibus é um atendimento a mais, eu diria, que a gente oferece. É um facilitador, né, secretário? E não apenas em novembro, tá? O ônibus ele funciona o ano todo. Então nós temos esse atendimento, ele tem esse caráter mais itinerante, ele fica nas UBSs, fica em locais de aglomeração, no centro da cidade. Então a gente tem todo um calendário do ônibus que é desenvolvido durante o ano todo, também para estimular a prevenção
e diagnóstico de possíveis problemas. Tá certo. Nós estamos conversando aqui no Jornal da Manhã com Cláudio Pompeu Chagas, o secretário de Saúde de Sorocaba. Secretário, nós sabemos hoje, né, do funcionamento do Centro de Oncologia, ele que fica ali na Santa Casa de Sorocaba. O senhor teria dados para passar para a gente a respeito de atendimentos na área do câncer em Sorocaba? Câncer de próstata, por exemplo, quantos pacientes são tratados em Sorocaba nesse momento? Olha, em relação à oncologia, o que é mais importante eu acho que para citar em termos de prefeitura, tá? É que todo o serviço oncológico, ele é realizado pelo governo do estado de São Paulo. Como você mesmo falou, nós temos aqui na nossa cidade, temos 2 polos de atendimento da oncologia. Então, os pacientes, eles são atendidos no conjunto hospitalar e também são atendidos agora na Santa Casa, no Hospital do Câncer, que está dentro da Santa Casa. No entanto, como que funciona a questão da oncologia? Então, uma vez que o paciente tem o diagnóstico firmado, ele já realizou os exames e já tem aquele caráter oncológico confirmado, a doença já está estabelecida, a regulação municipal insere o paciente na rede Hebe Camargo. Tá? Então, nós temos um sistema muito ágil. Então, toda vez que o paciente tem um diagnóstico de neoplasia, né, que é o nome que a gente usa na medicina, em questão de 24 horas, esse paciente é inserido na rede Hebe Camargo. Então, nós temos a inserção do paciente no sistema, ela é feita com muita agilidade. É rápido. Uma vez feita a inserção no sistema da rede Hebe Camargo, essa rede, que ela só existe no estado de São Paulo, ela tem até 60 dias para designar o local onde o paciente fará o tratamento, que pode ser na Santa Casa, pode ser no conjunto hospitalar, ou se a rede entender que o munícipe vai ser melhor atendido em outras cidades, devido ao recurso que cada hospital pode oferecer, isso também pode acontecer. Hoje, na cidade de Sorocaba, a maioria dos pacientes sempre vão ser atendidos aqui. Tá? Nós temos aí, com essas 2 estruturas, um grande número de atendimentos feito aqui. Mas, de repente, ainda pode acontecer que algum munícipe seja deslocado para uma cidade. Antigamente, as pessoas iam muito para Jaú, para Barretos, porque o serviço era oferecido lá. Hoje, como a ideia da rede Hebe Camargo é que o munícipe seja atendido o mais próximo possível da sua residência. Então, havendo tratamento ali, ele vai ser feito o mais próximo. Se necessário, ele vai fazer enfim, a ideia da rede é justamente ser uma rede para oferecer o melhor tratamento possível do SUS para aquele município. Então, no caso, antes existia esse deslocamento, mas aqui em Sorocaba, então, existem esses 2 polos que o senhor bem colocou, o Conjunto Hospitalar de Sorocaba, o Centro de Oncologia, que foi recém-inaugurado, na verdade, na Santa Casa de Sorocaba também. A questão agora de orientação, o senhor colocou no começo da entrevista a importância de que homens, a partir de 45 anos de idade, eles já comecem aí a fazer a sua consulta para saber como que está a sua saúde. Gostaria que o senhor fomentasse isso. Quais são as orientações, né? Novembro Azul está aí para mostrar que, na verdade, essa prevenção ela deve ser anual, né? É isso que simboliza a campanha. Eu gostaria que o senhor fizesse, então, essa orientação, né? Destacasse a importância do homem se cuidar todo ano para que para que faça essa prevenção da doença do câncer de próstata. Não, é exatamente isso. Acho que você tem razão. Historicamente, né, para a medicina, apesar dos avanços que a gente tem tido nos últimos anos, nós médicos, nós tratamos diferentes a questão, vamos colocar assim, da seriedade do próprio acompanhamento entre homens e mulheres. Então, ao longo da história, é mais aquela figura da mulher que vai ao médico, que se cuida, que faz exame ginecológico anual, que toma as precauções necessárias para a própria saúde. Ela parece ser mais
vamos falar no português claro, é mais fácil que uma mulher acompanhe e se cuide da própria saúde. Inclusive, secretário, existem aí pesquisas que mostram, bom, vamos lá, de que mulher acaba vivendo mais do que o homem, né? Certo. Por não se cuidar da saúde. Tem esse histórico ao longo dos anos, não é algo recente, de que a mulher valoriza a própria saúde com um pouco mais de qualidade, vamos dizer assim. Para os homens é muito importante a gente reforçar, tá? Então que o homem procure o seu médico, tá? Existe ainda, mesmo que nós estejamos aí no século XXI, ainda existe preconceito de muitos homens. Então é importante, o médico urologista, ele vai fazer toda a análise, vai fazer o exame de toque quando necessário, vai fazer a solicitação de ultrassom quando necessário. Então, hoje nós temos uma série de recursos, tanto da parte clínica quanto de diagnóstico de imagem, que pode observar uma doença se iniciando. Então, é por isso que a gente insiste para que... Antes se falava muito em 40 anos, hoje a gente já conseguiu, fala-se em 45, é uma idade que a medicina entende que você pode se prevenir com qualidade, tá? Talvez, se você sabe que na sua família existe um histórico dessa doença, aí você antecipa, pode procurar antes. Mas eu acho que o importante é realmente essa política de que o homem também tem que se cuidar, tá? Então, a partir dos 45 anos, que o homem desenvolva esse hábito. Vou procurar o meu médico e vou acrescentar nos meus exames de rotina a avaliação urológica. Tá certo, vamos mudar de pauta aqui agora um pouco. Gostaria de apresentar aproveitar a sua presença aqui também, secretário, para a gente debater outros assuntos, por exemplo, Covid. Nós sabemos da subvariante da Ômicron, a BQ1. Quais informações nós temos a respeito dessa subvariante? Como que está o número de casos de Covid aqui em Sorocaba? Já há detecção dessa subvariante aqui na cidade? Nós ainda não tivemos a confirmação em relação a essa subvariante. A Covid, Alana, ela requer, não somente agora nesse momento, mas a Covid, ela requer um monitoramento constante. Então, a cidade, ela monitora isso de duas formas distintas. Então, nós vamos acompanhando os casos, ou mesmo o aumento de procura das UPHs por quadros respiratórios, e juntamente nós vamos acompanhando as determinações do Ministério da Saúde. Então, hoje nós temos a importância de reforçar a vacinação, tá? Então, nós temos dados aqui na nossa cidade das doses de vacinação da Covid. Então, das 4 doses que foram oferecidas aos munícipes, na primeira dose, por exemplo, nós temos número de 680 mil pessoas que se vacinaram, tá? Na quarta dose, esse número já cai para 180. Então, a gente entende que os números da primeira e segunda dose, eles são muito maiores, porque a vacina foi feita no momento do ápice da pandemia. Então, todos buscavam vacina, todo mundo queria se vacinar. Agora, a gente está vivendo um momento de relativa paz em relação à Covid. Então, nós não tivemos... na Santa Casa, por exemplo, no segundo quadrimestre, nós não tivemos internações por Covid. Então, as pessoas começam a viver esse ambiente de tranquilidade, certo? Mas, agora, com a detecção dessa nova variante, o aumento dos casos que a gente vai acompanhando no mundo, no país, o aumento das internações, a proximidade de eventos, como agora vai ter a Copa do Mundo, as festas de final de ano. Então, é importante que as pessoas retomem aquela conscientização, tá? Então, eu tô amanheci gripado, ainda não sei o que pode acontecer, então eu não vou num evento. Usa máscara, né? Sim, que a gente conviveu em 2020, 2021, a retomada dos cuidados, né? O uso do álcool, o uso da máscara nos locais de saúde. E que tome a quarta dose, né, doutor? Que não deixe de tomar a quarta... E que não deixe de tomar a quarta dose, né? Que vá até o UBS receber sua dose. Nós temos vacinação, a vacinação da Covid ela nunca parou.
Nós temos a vacina disponível nas unidades, tá? Então, qualquer pessoa que, poxa, eu parei de tomar lá na segunda dose, eu quero tomar o meu reforço, a doença voltou, eu estou preocupado de novo, é só procurar o BS, tá? A vacinação ela vai ser retomada, tudo vai ser... E assim que o Ministério entender que nós devemos fazer aí novas doses de vacina, outras preocupações, a cidade sempre vai reagir, tá? Certo. Então, nós temos aí o manejo da Covid, eu diria, Sorocaba foi exemplo, tá? Então, toda a cidade sempre tenta sair na frente. Nós vamos ter agora, na semana que vem, iniciando a vacinação de imunossuprimidos, de crianças a partir de 6 meses a 2 anos, tá? Então, a gente recebeu vacina específica para essa idade. Então, a ideia sempre é sair na frente, acompanhar as determinações do Ministério, tá? Para que a gente possa continuar vivendo em paz. Acho importante, Alana, lembrar que a Covid ainda é um desafio para a medicina, é um desafio de saúde pública, tá? 2022 tem sido o primeiro ano que a gente está vivendo desses últimos, que a gente está falando no pós-pandemia, certo? Então, a medicina ainda não tem a situação muito clara se essa vacina vai ser anual, se essa vacina vai ser semestral, se a gente não vai precisar se vacinar no futuro. Então, a medicina ela vai evoluindo de acordo com o tempo. A gente está aprendendo com a doença dia a dia. Então, eu acho que hoje esse aumento dos casos que apareceram em alguns locais do mundo e que a gente está acompanhando, tá? Eu acho que é importante, uma vez que a última grande ação de vacinação que a gente fez já tem alguns meses, então, aparentemente, o tempo já de 4 a 5 meses em que as pessoas tomaram a última dose de vacina está relacionado a esse novo surto. Tá certo. Então, Oi, sim, pode concluir, doutor, desculpa. Não, apenas para relembrar a importância das pessoas se vacinarem, tá? Quem tomou todas as doses, se precisar, se tiver algum sintoma, pode procurar a unidade básica, a gente está, ou os pronto-atendimentos, a gente tem atendimento disponível, tá? Quem sentiu a necessidade e fala, poxa, eu quero retomar a vacinação, eu parei lá na primeira dose, eu nunca tomei vacina, é só procurar a unidade de saúde, nós temos vacina para todo mundo que quiser tomar. E que continue também tomando todos os cuidados, né, doutora, secretário de Saúde? Porque eu isso acredito, comprova, conversando com as pessoas, muitos dos cuidados da pandemia, eles ficaram, né? Então, existem pessoas hoje que, mesmo no momento de mais tranquilidade, as pessoas criaram os hábitos de lavar as mãos, às vezes do uso do álcool. Quando se vê num ambiente um pouco mais fechado, às vezes tem uma pessoa ali tossindo, a pessoa acaba tendo a sua máscara. Então, eu acho que muitos desses cuidados ficaram. Então, basta que a gente vá retomando eles aos poucos e para que a gente possa conviver ali nesse pós-pandemia e faz questão de repetir. Uma vez, se forem necessárias outras medidas, a gente vai acompanhar, a gente está acompanhando as notificações, os casos, e a gente vai reagir conforme a necessidade. Tá certo, e que a prevenção continua, né, doutor? Apenas para encerrar aqui a nossa entrevista hoje, agora 8h36, em parceria com a Santa Casa, a Prefeitura, ela ampliou em até 9 vezes a oferta aí de procedimentos médicos e exames à população. Isso é uma ótima notícia para Sorocaba. Eu gostaria que o senhor esclarecesse, então, quais que são esses procedimentos e exames que tiveram aumento de oferta, então, na Santa Casa. Ok. Nós tivemos, ao longo de 2022, um número muito maior de exames realizados na Santa Casa, em parceria com o Padre Flávio, a nossa equipe da Secretaria. Então, tanto para exames quanto para cirurgias. O número de exames, né, envolve a realização de ultrassons, desde raio-x até tomografias. Então, a gente tem... como foi dito, todos os exames, houve um crescimento na quantidade de exames realizados.
Só para citar um número, em relação à cirurgia, por exemplo, nós passamos de 384 cirurgias feitas em 2021. Em 2022, nós fizemos 100 cirurgias eletivas por mês. Então foram 1.200, né? Serão 1.200 aí que o ano ainda não terminou. Mas a gente saiu de 384 para 1.200 procedimentos eletivos, tá? Sem contar as cirurgias que são feitas de urgência. Mesmo assim, nós entendemos que ainda existem desafios. Então, são várias cirurgias, procedimentos que ficaram um pouco esquecidos porque a gente estava enfrentando a pandemia, e em 2002 eles foram retomados. Então agora nós estamos também iniciando um aumento de cirurgias de vesícula, tá? Então estamos na tramitação final. Estamos também na tramitação final da contratação de cirurgias de hérnia, tá? Então, são as necessidades que foram aparecendo e que a gente foi resolvendo, tá? Então, são situações aí que, como você mesmo citou, a gente fica muito feliz por ter esses números melhores para apresentar, representa o avanço dos cuidados que a gente tem na saúde, a importância que o governo dá para isso, que a Secretaria trabalha diuturnamente para que a saúde possa funcionar melhor. E também o reconhecimento da nossa parte de que precisamos avançar sempre. Então, a gente monitora, as conversas com a Santa Casa são diárias. Então, uma vez que a gente possa ir ampliar serviços, ou lá, ou também no Santa Lucinda, no GEPASSE, em todos os hospitais que são nossos parceiros. Então, a ideia é que a gente vá avançando e que daqui a um ano os números possam ser melhores que os de 2022. Certo, 8h39, nós conversamos aqui no Jornal da Manhã com Cláudio Pompeu Chagas, secretário de Saúde de Sorocaba. Secretário, obrigada pela sua participação aqui na Jovem Pan Sorocaba. Algo mais a destacar hoje? Não, eu acho que primeiro eu queria agradecer a oportunidade de poder falar um pouco da saúde, me colocar à disposição. Todas as vezes que vocês precisarem de qualquer tipo de esclarecimento, a Secretaria está aqui para oferecer. E também relembrar para o munícipe que nós temos diversos canais de contato com a Secretaria. Então, o prefeito ele pede muito para que a população seja muito bem assistida, muito bem atendida. Então, qualquer dificuldade que as pessoas apresentem, ou num ambiente da unidade pré-hospitalar, algum problema nas UBSs, então pode nos procurar, as pessoas entram em contato através da ouvidoria, algumas pessoas comparecem à secretaria. Então, apesar do desafio de ter uma cidade do tamanho como a nossa, a gente tenta diminuir essa distância entre a secretaria e o munícipe. Então, todos que tiverem de alguma forma a sua dificuldade e não estão tendo de alguma forma a minha solicitação não foi atendida, poxa, eu entreguei uma guia lá em 2019, acho que não me chamaram ainda. Então, qualquer situação que a pessoa tenha deixado de lado e queira retomar, eu acho importante dizer que a Secretaria está aberta, tá? Então, a gente trabalha todos os dias para seguir avançando e que a gente possa oferecer para o munícipe sorocabano a melhor saúde possível. Certo, muito obrigada. Conversamos com o secretário de Saúde de Sorocaba, Cláudio Pompeu Chagas. Secretário, obrigada por sua participação aqui no Jornal da Manhã. Tenha uma excelente quinta-feira e um ótimo trabalho. Obrigado, bom dia também para todos vocês. 8h41.